né? Hoje o Fluminense, estamos fazendo isso aqui ao vivo, são 8:55 dessa segunda-feira, véspera de início de Mundial de Clubes, falta uma semana para começar o Mundial de Clubes. E o Fluminense hoje, ainda não anunciou oficialmente, mas as notícias já estão por aí, né? Nos veículos que sempre sabem tudo sobre o Fluminense. E o GE já deu a informação de que está tudo certo entre Fluminense e Soteldo. Eu acho Soteldo, eu agora há pouco estava participando do programa da Placar, Leandro, e falei o que eu acho a respeito dele. O Soteldo, ele é um ótimo jogador. Não. Foi, não sei se ainda é. E não estou dizendo que não seja mais. Talvez ainda seja um jogador muito bom. Ótimo, mas que ele já não é mais. Mas talvez ainda seja muito bom. Pode até se tornar uma contratação boa e no fim dar certo. Mas que o risco é altíssimo, isso é. Pelo valor que o Fluminense está empregando, está investindo, se fosse uma contratação do tipo, que já aconteceram outras, ele está vindo de graça. E vai ganhar um bom salário, vai ganhar 700, 800 mil. Mas não, ele está vindo por 30 milhões, com praticamente uma obrigação de se pagar mais 11 milhões daqui 1 ano e meio, e para ganhar 1.200.000 por mês. Um jogador que não faz um gol desde outubro do ano passado, um atacante. Um jogador que ficou agora recentemente, praticamente 2 meses no departamento médico. E sobre quem há uma imensa dúvida, um imenso ponto de interrogação. Com tudo isso, o Fluminense pagar o dinheiro que está pagando, e lá é uma boa contratação? Não por esse valor. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas você está gastando demais em algo com risco altíssimo. Algo que aconteceu recentemente com esse cara que você citou, que é o Canóbio. Cara, essa contratação do Soteldo, ela é mais um exemplo daquilo que a gente falou agora. Não é um mau jogador, acho que pode ajudar, mas novamente, o Fluminense contrata jogadores com timing errado. Soteldo de 5 anos atrás escolheria a camisa de qualquer time do Brasil, até no Flamengo. Soteldo de hoje, com 27 anos, né, vai fazer 28 agora no final de junho. Tem aquela latinha de 38. Se botar eu e o Soteldo assim, a fuça, e olha que eu não bebo, hein? Cara, vai dar a mesma idade, bicho. O sujeito tá desgastado, e a gente sabe por quê. O extracampo dele é complicado. Então, quando você avalia uma contratação, vi muita gente falar, mas ele é bom. Cara, não basta ser só bom ou ter sido bom. Você tem que avaliar, primeiro, custo da contratação, tempo de contrato, o que ele pode te dar de retorno, capacidade técnica e física dele, como é que ele tá fisicamente. Só esse ano foram 3 lesões musculares. Nos últimos 4 anos foram 12 lesões. 12 lesões musculares. O cara que tem muita lesão muscular com 27 anos, se ele tivesse 37, como o Keno já tá quase chegando, vá lá. Mas o cara tem 27 para 28 anos com 12 lesões musculares. E outra, até botei no meu Twitter. É um cara que não te entrega número. Aí você vai me dizer, mas o Ganso também não entrega número, você adora ele, Leandro. É verdade. Mas o Ganso joga numa faixa de campo que ele precisa ser o articulador. Ele é um camisa 8 que veste a 10. Ele não tem que dar passe necessariamente para gol ou fazer gol. O Soteldo, que joga pelo lado do campo, cara, ele tem que criar chance de gol e fazer gol. Ele é atacante, pô. Não tem como você não levar em conta isso que você falou. O último gol do cara foi em outubro. A melhor temporada dele desde 2021 foi em 2021, que ele fez 7 gols e deu 5 assistências. O Serna, que a gente critica por ser limitado, mas que ajuda, em 6 meses já tem 7 gols. Então, assim, é uma contratação horrorosa? Não. Se ele tiver afim, se ele colocar a cabeça no lugar, tem Rio de Janeiro, né? A gente sabe como é que é. E ele gosta, né, de umas coisinhas ali fora de campo. Tudo bem, eu não julgo. Mas atrapalha dentro de campo. Então a gente vai ter um jogador que já foi bom, contratado no time errado, por um valor muito alto, ou seja, o Soteldo tem potencial para ser a maior contratação da história do Fluminense. A maior contratação da história do Fluminense é sempre a próxima, né? É o Canóbio, foi o Bernal, foi 20 milhões, né? Depois o Canóbio 38, agora o Soteldo 30 podendo chegar a 40. Então, cara, assim, tem como me animar com isso? A gente sabe que é uma contratação pra dizer, ó, fizemos alguma coisa, hein? Ó, o Mundial chegando aí, gente. E tem eleição final do ano, né, Ilan? O Mário quer eleger o Matheus Montenegro, ele tem que ter aceitação da torcida. Então vamos botar o Soteldo aí que dribla, é um cara, né, arisco. Vamos ver se a torcida cala um pouquinho a boca. Pra mim é um jogador que no máximo pode ajudar. Isso aí me lembra, sabe o que, Leandro? Isso aí é dia 24 de dezembro. É, isso aí. Tá quase fechando a loja, sabe? E você não comprou aquele presente de Natal que você precisa comprar pra tua mulher. Aquela geladeira que ela tá esperando, que a torcida do Fluminense estava esperando, um reforço, pelo menos um pro Mundial.
não foi comprado. A loja fecha às 6 horas da tarde, são 5 para as 6. Você chegou ali na porta, o cara fala, amigão, estamos fechando a loja. Mas eu tenho essa geladeira aqui, ó. É a do mostruário. E tu sabe que todo ano o Natal vai acontecer. Aí tu deixa pra última hora. É do mostruário. Mas quanto é? Tá 15 mil. Mas ela não custava 11, tá na etiqueta, mas a do mostruário eu não posso vender. Mas por 15 eu vendo pra você. É isso. À vista. Tá? E a do mostruário, ela tá meio... Não sei se ela tá muito boa não, mas é o que tem aí. Ó, vai fechar. Essa marca era boa. Fechou tudo, ó. Já baixamos a porta aqui, é essa ou nenhuma. Aí ele leva. Entendeu? Então você leva a geladeira meio defeituosa, uma geladeira bacana. Pode funcionar. Pode funcionar. Pagando mais do que ela vale, pagando mais do que o valor, mas é na última hora. Não tem jeito. Cara, e aí o Santos tá pedindo o que quer, o Fluminense tá pagando a multa toda, o Fluminense ainda tá entubando de pagar lá no ano que vem uma multa que praticamente é garantida de que ele vai ter que pagar, e um jogador que é uma geladeira meio defeituosa, né? É isso. E mais aí. Uma informação. O Santos, quando recontratou o Soteldo 2 anos atrás ao Tigres, pagou 20 milhões. Tá vendendo pro Fluminense um jogador 2 anos mais velho, em baixa, por 30, podendo ser 40. Então o torcedor tem que julgar se esse negócio foi interessante ou não. Mas é isso, é o que eu te falei, é querer dar resposta pro torcedor. E assim, pro torcedor do Fluminense, cara, o que ele quer no Campeonato Mundial hoje? Eu acho que se você conversar com a maioria, é não passar vergonha. Ele não quer um time pra ganhar o Mundial. É muito difícil ganhar o Mundial, quase impossível. Ele não quer passar vergonha. Ele acha que com o Soteldo vai ajudar. Mas não resolve o problema. Esse é o grande lance. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Soteldo está sendo contratado agora, estamos falando aqui segunda-feira à noite, ele deve viajar possivelmente para os Estados Unidos amanhã, digamos amanhã à noite, acho que dá para imaginar isso, vai chegar lá quarta-feira, vai treinar quinta, e vai ter uns 4 treinos aí com os companheiros dele antes do Fluminense estrear, vai ter 4 ou 5 treinos com os companheiros. Vai ser titular na estreia? Creio que sim, vai ser contratado por esse valor para não ser titular num campeonato que talvez o Fluminense só jogue 3 jogos. O Borussia. Exatamente. Ou não, ou talvez fique no banco. Então, assim, mesmo essa contratação, por mais que a gente possa imaginar que ele vá bem, por exemplo, ele não vai chegar com entrosamento automático, com companheiros com os quais ele nunca jogou, num time onde ele nunca jogou, um treinador que ele conhece mais ou menos, mas vai ter que se adaptar num tempo recorde a um ambiente completamente novo. Então, mesmo que o Soteldo venha a ser útil para o restante da temporada, eu não sei se no Mundial vai dar tempo, né? Seria até injusto a gente cobrar demais do Soteldo no Mundial. O cara vai chegar lá faltando 3, 4 dias pro jogo, né? Se só mostra a falta de planejamento, né? É o cara que foi na loja pegar a geladeira que tava no mostruário. Então, é isso, cara. Não dá pra cobrar muito. E aí, se não for bem, se não jogar, aí vão alegar. Não, mas como o Mário falou recentemente numa entrevista, se vier a contratação, não é só pro Mundial. É pro ano todo. A gente sabe disso. Claro que eu acho que você não tem que contratar um jogador pra disputar um torneio que possivelmente o Fluminense vai jogar no máximo 4 jogos. Mas, cara, é um torneio, o maior torneio da história hoje. Uma divulgação massiva. Pô, eu, assim, pessoalmente estou bem animado pra acompanhar essa Copa do Mundo de Clubes de verdade. Eu acho que é um sonho de garoto meu, ver uma Copa do Mundo de Clubes de verdade com 32 times. Mas o torcedor do Fluminense, ele queria, porra, quem é que vai nos representar? Aí ele vê o Paulo Baia no avião, bicho, sabe? Aí vê o Paulo Baia com aquela carinha dele assim, com aquele dentinho. Né? Aí vê, porra, o Serra, com todo respeito, é um jogador que ajuda. Aí assim, aí o cara vê aquela foto do jogador com aquele terno, aquele tênis, aquela coisa meio casamento de 15 anos, e fala, meu irmão, olha quem tá representando o Fluminense. O Mário teve 1 ano e meio pra montar um time pra 2025, também pensando no Mundial, não é só no Mundial. Porra, e o nosso zagueiro é o Freitas, irmão. É o Paulo Baia, com todo respeito, eu acho o jogador mediano. O Martinelli vai ser o nosso titular contra o Borussia, sim. É preocupante, cara. Acho que o torcedor tá pensando, meu irmão, eu só não quero passar vergonha. Eu acho que o sentimento esse, pra mim, é o que eu tenho visto. Esses dias me perguntaram, numa entrevista que eu dei, Ilan, quais as posições que o Fluminense precisa contratar? E a gente tem falado por clichê, né, por aí, um meia, um centroavante, mas eu pensei, nome a nome, e falei o seguinte, amigo, em todas as posições, tirando hoje, na minha opinião, tirando o gol onde está o Fábio, tirando onde está o John Arias na ponta direita, qualquer posição, se chegar um bom jogador, será titular. Sim. Qualquer uma. Então, eu acho que o Fluminense hoje é um time carente, dá pra dizer que é carente, em todas as posições, exceto pro lugar do Arias, exceto pro gol.
Sim. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu não acho que o Fluminense é uma porcaria. Eu vejo o torcedor também exagerando. Não acho o time uma porcaria horroroso, não é. É um time mediano a nível Brasil. É um time que vai competir na América do Sul. Eu acho que o Fluminense é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana. Tem condições de ficar ali e fazer um G6, G7 no Campeonato Brasileiro. Não é nenhum absurdo. Porque o nível também cada vez piora, né? O campeonato... Eu tenho visto jogos brasileiros, cara, assim, não tem ninguém jogando bem, né? Agora, isso também não é desculpa lá do Renato, falar, não tem ninguém jogando bem, então eu posso jogar mal. Pô, aí, bicho, aí não precisa pagar 1.700.000 pro treinador, né? Se ele se contenta em ser igual à maioria, então, meu amigo, bota um treinador também barato aí, né, bicho? Então cara, eu penso o seguinte, o Fluminense, ele tem um time mediano a nível Brasil, de médio pra bom, e um time mediano, ele precisa de jogadores melhores para poder render. Eu acho que isso é o que ocorre, né? A gente não tem bons laterais. Zagueiro, a gente só confia em um, que é o Thiago Silva. Todos os outros são limitados. O meio-campo, você tem alguns volantes, todos eles muito parecidos do nível técnico. Martinelli é muito parecido com o Nonato, muito parecido hoje com o Hércules, que é um potencial, mas ainda é um jogador hoje mediano. Lima. Aí você vai, um Ganso, que a gente é uma incógnita total. Hoje é um jogador que não coloca, que a gente olha pra ele fisicamente, você não consegue ver argumento. O Lescano foi contratado por 30 milhões, as pessoas esquecem. O Lescano custou 30 milhões de reais e não joga. Estamos preparando o Lescano pra quê, bicho? Se ele não pode jogar agora... Foi 30 milhões o Lescano? Foi 5 milhões de dólares 5 também? 5 milhões de dólares. Então assim, um pouco mais, né? Porque o dólar tava 5 e na época acho que tava 5,20, alguma coisa assim. Não, já tá quase 6, né? Não, tava... O não, dólar então foi, não, então foi um pouquinho, 6, foi um pouquinho menos, deve ter sido 27, 28. Tá. Eu arredondei, né? O jogador promessa, o Lavega, que foi comprado também, mesmo o Fluminense podendo ter pego ele de graça. Tem um chapéu no Vasco. Chapéu no Vasco pagando pro jogador que ele teria de graça. O cara não joga, bicho. Assim, eu não consigo entender. Então a gente tem um elenco mediano, que compete sim na América do Sul e no Brasil. E no Mundial, cara, é que a gente não conhece uma Melodia e o Ulsan. Eu tô pra estudar esses times. Eu nunca vi jogar, não tenho a menor ideia. Vou ver alguns jogos essa semana aí. Vou ver o jogo deles também. Agora, antes ou depois, eu não lembro. Primeiro é o Ulsan, depois é Mamelodi. Não, digo o jogo entre eles. O Fluminense joga o primeiro. O Fluminense estreia dia 17. Ele joga no mesmo dia. Joga no mesmo dia. No mesmo dia? Mesmo dia. Né? No mesmo dia. Quero ver. E o Borussia é o favorito pra poder ganhar, né, cara? Pra ser o campeão desse grupo, fazer os 9 pontos. Vamos ver, tô curioso. Tô curioso pra ver o desempenho do Fluminense nesse campeonato. É obrigação do Fluminense passar pela fase de grupos, Leandro? É obrigação do Fluminense jogar bem. Pelo menos contra uma Melodia e o Ulsan. E apresentar um desempenho que pode ou não levar ele a ganhar os jogos. Porque, cara, o resultado do jogo a gente não controla. Mas o desempenho, sim. O desempenho, eu acho que o Fluminense tem obrigação de jogar melhor do que os times sul-africano e sul-coreano. E contra o Borussia, competir, no sentido de não passar vergonha. Perder pro Borussia é normal. Como o Flamengo perder pro Chelsea, o Botafogo perder pro PSG, Palmeiras pro Porto. Mas eu quero ver esse time competindo. Os 3 jogos. Não vai ganhar do Borussia, mas, pô, meu irmão, o Borussia ganhou aqui de 2-0 e não foi fácil pra eles, não. É ganhar ou não ganhar dos outros e falar, pô, mas o Fluminense jogou bem contra esses times. Pra mim, passar vergonha é nem competir. Agora, pro torcedor, claro, se o Fluminense não se classificar, vai ser uma grande vergonha. Mas eu quero ver os outros dois, cara. Assim, uma Melodia, o atual vice-campeão da Champions da África, né? Perdeu pro Pirâmides do Egito. O Ulsan, eu acho que é o atual tricampeão sul-coreano. Tava nas primeiras colocações lá do campeonato local. Eu não conheço esses times pra dizer que é uma obrigação do... Hoje você falar, você vai enfrentar o time sul-coreano, você tem que golear. Não, o futebol mudou, cara. Olha a seleção brasileira. A gente consegue fazer um jogo horroroso com o Equador. Então, calma lá também. Eu quero ver esses times. Mas eu acho que a obrigação é competir e ter desempenho.